Boa noite, irmãos, irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Estamos iniciando mais uma live do Evangelho do Cristo de Deus. A gente começa um pouquinho antes, para dar um tempinho aí de 1 minuto ou 2, para que todos que quiserem pegar uma água, para essa água ser fluidificada no decorrer do Evangelho. Então, esses minutinhos antes é para isso. Se alguém quiser, tá em tempo, né? E daqui a pouquinho a gente começa o Evangelho. Bom, a minha assistente, Rose, já assinalou lá que está na hora, né? Então, conforme exige uma disciplina, nós vamos começar em cima do horário. E antes do Evangelho, nós vamos fechar os nossos olhos e elevar os pensamentos até Deus, que é Pai de infinita bondade e misericórdia, ao Mestre Jesus, e vamos pedir, como eternos pedintes que somos, vamos pedir por todos nós que estamos participando desse Evangelho bendito. E pedimos também por aquelas pessoas que não estão presentes, mas que povoam a nossa mente nestes momentos. Vamos pedir que essas pessoas sejam abençoadas, que a espiritualidade maior possa estar ali, confortando, dando esperanças a esses nossos irmãos, que possam receber do Evangelho do Cristo as suas bênçãos, a sua iluminação, seja no campo físico, mental ou espiritual. E assim nós começamos o Evangelho do Cristo de Deus. Gente, é interessante que se fala muito hoje em doutrinas, em religiões, em seitas. Todo dia a gente ouve algum comentário. E se analisarmos, todas as religiões são importantes. Se analisarmos bem, nós vamos ver que todas elas têm um caminho. Mostram um caminho, e esse caminho que leva até Deus. Mas não podemos entrar nessa vibração de discutirmos religião. Comentávamos que, ouvindo o Chico falar, o Chico sempre dizia, o nosso Chico Xavier, que enquanto nós estamos discutindo religião, nós estamos perdendo a oportunidade de praticarmos a nossa religião. Então, na realidade, religião não é para se discutir, saber qual que é melhor, procurar saber qual que é de Deus, qual que é a religião que Jesus deixou, porque, na verdade, Jesus não deixou religião nenhuma. E alguém pode estar do outro lado aí falando, mas e o cristianismo? O cristianismo veio depois do Cristo. Né? Jesus, ele era judeu, ele praticava o judaísmo. Mas vou me contradizer, Jesus deixou sim uma religião que está acima de todas as religiões. A religião chamada amor. A religião chamada caridade, porque caridade é o amor em ação. Então, quando nós pensamos dessa maneira, nós agimos dessa maneira, não importa a nossa religião, importa aquilo que nós fazemos da nossa existência. E muitas interrogações se fazem sobre a reencarnação. Por que os espíritas falam tanto em reencarnação? Como que se a reencarnação diminuísse a obra de Jesus. Não diminui nada. Ao contrário, a reencarnação mostra para todos nós o amor de Deus, a sabedoria, essa inteligência suprema desse nosso Criador. Não estamos aqui para confrontar e nem para convencer ninguém. É a nossa opinião. Estou transmitindo a minha opinião, que é a opinião dos espíritas, e podemos afirmar com toda certeza
é a opinião de 70% dos brasileiros. E olha lá, se pararmos um pouquinho, vamos falar da população mundial. Por quê? Por que é aceita dessa maneira? Não só pelos espíritas, não só pelos orientais, mas por muita gente que estão hoje em outras religiões que acreditam de outra maneira. Por um motivo muito simples. Reencarnação é uma lógica, é um conceito de lógica. Mas, conforme eu disse, muitas pessoas vão falar assim, mas não está na Bíblia. Mas é bom lembrar também que nem todas as palavras estão na Bíblia. A reencarnação não existia. A palavra reencarnação não existia na época. E muito menos o povo da época iria aceitar uma explicação dessa. Vamos, já que nós falamos em Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, esse livro santo, esse livro bendito, e nós vamos recorrer a ela em alguns assuntos. Então aqui eu abro um parênteses para deixar a Bíblia falar e daqui a pouco eu volto no comentário. Então vamos lá. Essa passagem, para quem se interessar, está lá em Mateus capítulo 17, do versículo 11 em diante. Né? É o finalzinho do capítulo. Que diz o seguinte: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Vamos à resposta. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá primeiro, antes de Jesus. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Não reconheceram Elias. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhes falava de João Batista. Claro, límpido, e não teve assim rodeios. Ele foi incisivo na resposta dele. Elias já veio. Quer dizer, Elias veio, o espírito Elias voltou no corpo preparado quando ainda no ventre materno, veio a ser João Batista. Então, o mesmo espírito que animou Elias lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, está animando o João Batista na época de Jesus. Não fica dúvida nenhuma. Cada um entende da maneira que quiser, né? Cada um interpreta da maneira que quiser. Mas nós começamos a pensar já há um tempo atrás que nós devemos ir para a fé raciocinada. Vamos raciocinar em cima. E alguém pode estar falando, pensando assim, mas versículo, 2 ou 3 versículos que falam isso e o restante fala diferente. Não, tem muitas citações bíblicas que falam sobre a reencarnação com outro nome. A gente poderia ficar até de madrugada aqui buscando aqui na Bíblia as citações, mas conforme o tempo nosso é curto, nós vamos adiantando. Vamos para uma outra passagem, uma outra citação, né, na qual fica bem claro, o caso da reencarnação, né, que está lá em João, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 3, do versículo 1 em diante. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
Bem sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí tá, né? Príncipe dos judeus. Quem era Nicodemos? Era um doutor da lei. Era daquelas pessoas que estudavam a lei, a lei de Moisés, né? As leis antigas. Então eles tinham tudo na ponta da língua. Perguntavam alguma coisa, eles estavam ali com a resposta feita, com a resposta pronta a ser dada àquelas pessoas que os interrogavam. Então eram os estudiosos. E a gente vai notar que Nicodemos, ele procura Jesus na calada da noite, para que ninguém o visse. É interessante, né? Ele não queria que alguém o visse procurando o Mestre Jesus. E quantas vezes nós vemos hoje ainda alguém procurar o centro espírita às escondidas, na calada da noite, se escondendo, o vizinho não pode me ver. Então são os Nicodemos modernos, que acham, que têm certeza que aquilo que está sendo falado, que está sendo explicado é verdade, mas preferem se esconder. Não sei por quê. Até hoje não entendi por quê. O que isso muda na vida da pessoa? O que a reencarnação vai mudar? Se eu não acreditar na reencarnação, deixa de existir? De jeito nenhum, vai continuar existindo. E se ela não existiu, o meu pensamento também não muda nada. Então não tem por que esconder. Não tem por que me esconder a minha opção religiosa. Eu sou livre, o país nosso é livre. Nós temos essa liberdade religiosa. Então voltemos aqui ao Nicodemos. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos prestando atenção, né? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos lá? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vai nascer da água. Muitos entendem como o batismo. Não. Nascer da água significa ser batizado. Mas se fosse o batismo, não seria muito mais fácil o mestre ter colocado aqui, que quem não batizar não entra no reino dos céus. Seria muito mais fácil. A gente não estaria hoje com alguns problemas por falta de conhecimento nosso, falta de evolução nossa. Mas ele disse dessa maneira. E das águas? Como que era entendido as águas na antiguidade? Se entendia, se a gente for lá no Velho Testamento, nós vamos ver ali que tudo vinha das águas. Todas as espécies vinham das águas. Então o Espírito, o nascimento tinha que ser das águas. E se a gente vê hoje, onde fica o feto? Onde é gerada a criança? Na bolsa de água. Se nós vermos o nosso corpo, uma porcentagem muito maior seria de líquido que é composto o nosso corpo. A Terra, a maior parte da Terra é água, porque muita gente fala que o certo do nome do planeta seria planeta água, porque a parte sólida é pequena. Então se acreditava, e muitos acreditam até hoje, que toda a vida veio da água, que tudo provinha da água. Então quando Jesus falou dessa maneira, que tinha que nascer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Da carne, o que é nascido da carne. O nosso corpo físico é nascido da carne, não é? Ele é gerado em uma mulher. Ele é gerado na carne.
E ele é carne, o corpo físico, o corpo de carne, vem para a terra. Então, o que é carne, o que é gerado pela carne é carne. Né? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, aquele Espírito, aquele que anima aquele corpo, aquele que está por trás de tudo, aquele que é inteligência e aquele que comanda o corpo físico, é o Espírito. Ele não nasceu naquela existência. Né? Ele já existia antes. Por isso que nós dizemos sempre, a vida não começa no berço e termina no túmulo. Não é assim. Se fosse assim, seria, vamos falar, não seria uma realidade para nós, não seria da competência de um Deus de inteligência suprema criar um ser que viveria, vamos dizer hoje, 100 anos, que é um segundo, é um piscar de olhos perante a eternidade. E Deus é bondade e justiça. E não cria nada à toa. Né? Eu vou criar porque eu quero criar. Nada disso. É a inteligência suprema. É a inteligência suprema que está por trás de tudo isso. Voltemos ao Nicodemos. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e lhe disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos, que está dizendo que é Jesus, nós dizemos que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Eu paro por aqui com Nicodemos. Jesus deixou, na minha modesta opinião, bem claro para nós, né, o sentido da reencarnação. Se nós falarmos assim, se ele falasse assim, a ressurreição, Elias seria, melhor, João Batista seria a ressurreição de Elias. Eles conheceram João Batista desde o seu nascimento. Então não teria como ser o corpo físico de Elias, mas sim o espírito, né, que animou Elias na época. Mas vamos trazer aqui para o nosso dia, senão nós vamos ficar assim, mais coisa de 2000 anos, embora que as palavras servem perfeitamente para o nosso dia, nós vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, para nós que nós entendemos como uma fé raciocinada. Tá? Se não existisse a reencarnação, vamos falar assim, não existe outras vidas, a multiplicidade de existências. Não existe, tá? Uma existência só, a unicidade. Vamos imaginar que uma criança, lógico que tem, vamos pegar um exemplo bem palpável. Uma criança vem, nasce aqui na Terra, vive 3, 4 anos e morre. Por uma fatalidade, aquela criança morre. Outra criança vem, nasce a criança, vira adolescente, adulto e vai viver até 100 anos. A criança que partiu deste mundo com 3, 4 anos, não pecou, não errou, não teve a oportunidade de errar. Agora, o que viveu muitos anos, ele teve toda a oportunidade. É a matéria oferecendo oportunidades variadas, as escolhas. Ele fez muitas escolhas, nós fazemos muitas vezes escolhas erradas. Bom, então quem levou vantagem aí nesse caso? O que morreu antes, o que morreu novinha, criança, não teve tempo, não teve a oportunidade de errar. Daí eu volto lá naquilo que eu disse agora há pouco, Deus é bondade e justiça.
Não podemos conceber um Deus diferente disso. Se ele é bondade e justiça, nós estamos vendo aqui uma injustiça. Quando a criança partiu, ficou o sofrimento da família, mas a criança foi ser feliz, né? E o outro viveu 100 anos aqui, pecando, errando, acertando. Cadê a justiça? Pergunto aos meus irmãos, ou aqueles que estão chegando pela primeira vez, cadê a justiça em crianças que nascem lá na África, aqui no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, às vezes até na própria cidade nossa, crianças que nascem na pobreza, crianças que se arrastam, crianças que nascem com defeitos lá, né, desde a sua geração, e outras que nascem belas, formosas, vão ter os seus berços de ouro, vão estudar, vão cursar faculdades, vão fazer intercâmbio no exterior, enquanto a outra lá não. A outra nasceu daquela maneira, vai viver a vida todinha daquela maneira. Uma paralisia cerebral. E quantos casos nós estamos vendo? Quantos casos nós acompanhamos? Volto a perguntar, é justo? É justo? Nasceram todos iguais. Todos foram gerados ali, humanos, filhos de Deus, ou conforme alguém quer dizer, criaturas de Deus. Então eu crio um de uma maneira e o outro de outra. Eu dou muito a um e nada para o outro. Nossas condições financeiras que variam tanto. São perguntas que ficam sem respostas. São perguntas que ficam no ar. São perguntas que, se não pararmos, não raciocinarmos, não temos realmente a resposta se levarmos para uma existência. Existe o merecimento. Existe o merecimento. Na pluralidade de existências. Quando nós começamos a imaginar Deus, bondade absoluta, inteligência suprema, amor ao infinito e tantas qualidades que não temos palavras para descrever Deus, nós vamos ver a presença de Deus. A presença do governador espiritual deste orbe, chamado Jesus Cristo. Nós vamos ver ali o amor se manifestando através da pluralidade de existências. Em cada ser que está aqui hoje habitando a Terra, em cada ser que está regido pela lei do progresso, em cada ser que está aqui. Por isso que se diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. E nesse sentido, cada criatura que está na Terra, ela está aqui com um objetivo. Porque ela tem um objetivo de progresso. E atrás desse objetivo dela tem um objetivo maior, que é a força impulsora de tudo que existe. A lei do progresso regida por Deus. Então nós estamos aqui para isso. Progredir. Eu falo assim, mas só isso? Alguns dias atrás a gente comentava no centro. Por que nós estamos aqui na Terra? Nem sempre aquelas histórias, né? Que é verdadeira. Um mundo de expiação. Eu venho de expiar minhas faltas. Provas, tem que passar por provas. E realmente é por aí. Mas o motivo principal de estarmos encarnados é aprender a amar. Estamos ainda nesse caminho. Quando nós paramos, nós vamos lá na frente da nossa televisão e começamos a assistir um jornal. Quando nós vemos tanto acontecimento bárbaro acontecendo, o que é? É falta de amor. É falta de amor ao próximo, o maior mandamento que Jesus deixou. Quando nós vemos guerras, quando nós vemos corrupção, quando nós vemos tantas coisas aí que nós achamos e temos certeza que é errado,
né? Não julgamos porque nós podemos cometer as mesmas falhas, mas nós temos certeza que em tudo isso falta o amor, né? Quando alguém levanta a mão para outra pessoa, está faltando o amor ali. Está faltando Deus no coração dessa pessoa, naquele momento. E tomara que ele encontre depois, mas naquele momento sim. Então é esse aprendizado. É para esse aprendizado que nós estamos aqui. Vivenciando um dia de cada vez. Agradecendo essa oportunidade de reencarnação. De estarmos aqui na Terra. Este planeta abençoado, este planeta escola. Agradecendo a Deus pela oportunidade que dá a todos nós de progredirmos, de passarmos de fase, passarmos de ano como se fosse um ano escolar. Então é isso, né? É isso que o nosso raciocínio, a nossa reflexão nos leva, ou a minha, no caso eu estou falando aqui, né? Então não posso ir contra aquilo que a minha mente não aceita. Não posso aceitar Deus, não posso aceitar Deus injusto, não posso aceitar Deus que dá mais a uns e menos aos outros. Um Deus imparcial. Não posso aceitar Deus sem a bondade absoluta. Não posso aceitar um mestre de amor, um mestre Jesus, que esteve aqui na Terra, que trouxe todo esse ensinamento para nós, que deixou tudo isso para nós. Esse mestre de amor que dizia que nenhuma ovelha de seu rebanho se perderá. Que dizia que o bom pastor deixa 99 ovelhas e sai atrás de uma ovelha desgarrada. Este é o amor em ação. Então não posso aceitar Jesus, governador espiritual dessa terra, deste planeta, fazendo uma distribuição de bens, de dons, de beleza, de saúde tão diferenciado. É impossível de se aceitar. Mas nós podemos ter a certeza que não foi a intenção de mudar o modo de pensar de ninguém. Não tenho este poder e nem quero. Não quero mudar o pensamento de ninguém. O Espiritismo não está aqui para converter ninguém ao Espiritismo. O Espiritismo expõe e nunca impõe. Então, quando nós perguntamos assim, aquela pergunta que existe desde que o homem começou a pensar, né? De onde eu vim? O que eu faço aqui na Terra e para onde eu vou? São perguntas que têm que ser raciocinadas e tem que buscar na fé raciocinada a resposta para essas perguntas. O livro que a gente acabou de ler, este livro sagrado, foi escrito há muito tempo atrás. Se a gente vê que a passagem do Cristo aqui já fazem aí 2020 anos. Então o Evangelho novo, chamado Novo Testamento, já é bem antigo, né? E foi escrito por um povo oriental, um povo muito diferente de nós. Mas a essência do Evangelho permanece até hoje. O que Jesus quis transmitir, ele transmitiu e cala fundo em nossos corações. Quantos exemplos que nós temos ali no Evangelho de mudança, né? De pessoas que olharam nos olhos de Jesus e mudaram a sua vida, né? Eu sempre falo, Paulo, né? Quando Saulo de Tarso, depois o apóstolo Paulo, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Pedro, Simão Pedro, e vamos enumerar tantos e tantos e tantos que olharam nos olhos de Jesus e fizeram a sua mudança. Podemos pensar, mas como que eu vou olhar nos olhos de Jesus? Eu olhando no Evangelho,
É prestando atenção nos seus ensinamentos que nós vamos nos reencontrar. Nós vamos trilhar um novo caminho. Vamos falar de perfeições? Não, mas em busca de melhoria, em busca do progresso. Algum tempo atrás, nós refletíamos, complementando aqui o caso da reencarnação, refletimos sobre a natureza. E uns 2 dias antes dessa live, eu e a minha querida Rose caminhávamos aqui no nosso lar e a gente comentava. Estava comentando sobre o assunto reencarnação e já há um tempo atrás que a gente vem comentando sobre a natureza, né? Tudo o homem aprende na natureza. E conforme na arquitetura, nos projetos arquitetônicos, nos cálculos estruturais, a praia nossa, os engenheiros antigos aprenderam com a natureza. Queriam construir prédios nas grandes cidades, já não cabia mais casas, né, que aquele terreno enorme, então precisava economizar e fazer uma casa em cima da outra, cheio de gaiola, conforme diz a nossa irmã, né? Cheio de gaiola uma em cima da outra. Então o homem precisava construir prédios. Ele buscou na natureza um ensinamento, né? Ele foi ver no bambu. Se a gente vê uma moita, que aqui em Minas se fala moita, não, uma moita de bambu, as raízes ali elas são profundas para aguentar o vento, para aguentar o peso, né? Quando o vento toca para um lado e toca para o outro. Então buscaram ali, nesse conhecimento, assim, para construir prédios, nós temos que fazer o alicerce, fundo, buscar fundo. É como se fizesse um prédio para baixo. Bom, aprendemos dessa maneira, aprendemos com a natureza e muitas outras coisas mais. Mas que a gente estava prestando atenção nas estações. É tão interessante quando a gente para um pouquinho e começa a ver a beleza das estações. Nós começamos com a primavera. A primavera é como se fosse a nossa infância. É tudo florido, não temos preocupações. É brincar, se divertir. Assim é a primavera na nossa existência. Né? Estamos ali brincando, correndo, pulando e levando a vida sem preocupações. Depois da primavera, qual a estação que vem? O outono. O verão, aliás, me perdoe. A sorte que a minha assistente está do lado. Vem o verão. O verão nós comparamos com a nossa juventude, nossa adolescência. Estamos lá, cheio de vigor, né? Com muita energia para ser gasta ainda. É quente, é o vigor do verão. Precisamos de fazer muitas coisas. Nessa época a gente pensa que nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo, nós vamos em busca de tudo. É o verão. É o verão da nossa existência. Depois vem o outono. O outono é colheita. Muitas vezes nós colhemos aquilo que nós não queríamos, mas nós plantamos lá atrás. Então veio a colheita. São os frutos do nosso verão. Estamos colhendo ali. Mas é amadurecimento. É amadurecimento. Nessa época a gente pensa mais. A gente para um pouquinho e pensamos mais sobre a vida, sobre como eu estou levando a minha vida. Então este é o outono. Né? Depois a última das estações, o inverno. O inverno é o frio. É o frio que tudo seca, branqueia, né? Branqueia, não temos mais o mesmo vigor. Já sentimos que os anos passaram. É no inverno, se a gente olhar a natureza está toda ressequida. Né? Você não vê verde, está tudo ali, tudo morrendo. E este é o inverno. E também é o inverno da vida. Mas não desanimamos.
Não desanimemos. Como a natureza se renova, como as estações se renovam. Depois do inverno, eu vou pedir a minha assistente falar bem alto para todos ouvirem. Depois do inverno, meu amor, qual estação que vem? A primavera. Depois do inverno vem a primavera. Primavera é recomeço. Vamos nós, uma nova oportunidade, bailar sobre os jardins de Mirassóis, bailar sobre a vida como crianças que somos ainda. Vamos aproveitar a nossa infância e tudo recomeça com um aprendizado que nós levamos de uma outra existência. É isso que a natureza nos ensina. É onde nós procuramos o ensinamento para a reencarnação, para a renovação. Os orientais chamam de retorno, de recorrência. É este retorno que o espírito faz até a Terra novamente, para continuar sua luta, para continuar sua jornada de progresso, que irá por milênios. Nisso a gente vê a bondade de Deus. Nisso nós vamos ver a inteligência suprema. Nós vamos ver Jesus nos guiando. Nós vamos sentir a presença do Mestre mostrando o caminho. Nós vamos sentir o Mestre falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É dessa maneira que encerramos o nosso Evangelho, agradecendo a todos que tiveram a paciência de ficar com a gente até o final. E agradecendo a Deus por estar aqui, nessa doutrina bendita, nessa doutrina de fé raciocinada. Muita paz e que Jesus nos abençoe, hoje e todo sempre.